graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Eu estou aqui para mais uma escola bíblica online, onde nós vamos continuar falando sobre uma vida espiritual autêntica em um mundo de trevas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as promessas de Deus também, usando a vida de Abraão e Sara com relação à promessa de Deus. Nós vamos estar conversando da maneira com que Deus fez esta promessa, da forma com que Abraão e Sara se posicionaram diante daquilo que Deus estava falando e das fases que ocuparam a vida deles diante desta promessa. Então, vamos lá, vamos dar início. Promessas de Deus. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 11, no verso 11 e verso 12, o seguinte: pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. A história de Abraão e Sara, sobretudo no que diz respeito ao nascimento de Isaac, que nós vamos poder acompanhar, e você pode anotar aí, em Gênesis 17, de 15 a 22, 18, de 9 a 15 e 21, de 1 a 8. O maravilhoso dessa história é que Abraão tinha 99 anos e Sara 90. Ambos já haviam passado da idade de gerar filhos. É indiscutível que só foi possível porque Deus fez um milagre. Mas quero salientar que aqui Deus cumpre a promessa feita a Abraão no capítulo 15 de Gênesis. Foi exatamente o que ele fez aqui. Quando olhamos para a promessa que Deus fez a Abraão, achamos que tudo aconteceu imediatamente, rapidamente, e que não foi necessário Abraão fazer absolutamente nada. Mas não é bem assim. Ao observar a história mais de perto, você encontrará três princípios fundamentais, três fases na vida de Abraão e Sara que podem nos auxiliar na nossa caminhada cristã. Vamos dar uma olhadinha nessa fases da vida de Abraão e Sara. A primeira fase, meu irmão e minha irmã, é uma ligeira incredulidade da parte de Abraão, quando Deus estava conversando com ele sobre o fato de que Deus lhe daria um filho. A atitude de Abraão foi rir. Veja, Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Abraão, ele riu quando ouviu a promessa que Deus estava lhe fazendo. Ele se prostrou rindo diante de Deus. É como se aquilo que ele ouviu fosse algo muito bom, que ele não pudesse crer, algo inacreditável. Sara reage basicamente da mesma maneira que Abraão. A diferença é que Abraão externou seu riso, enquanto Sara riu no seu íntimo. Sara também não conseguia crer na promessa
de Deus. Veja. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha e o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Sabe, meu irmão, minha irmã, quando ouvimos a promessa de Deus para a nossa vida, a primeira reação é pensarmos que isto é bom demais. Mas devemos sempre lembrar que um dos maiores mistérios é o amor de Deus por nós, os seus filhos. A palavra evangelho quer dizer boas novas. É algo tão bom que muitas vezes parece-nos impossível, pois muitas vezes a reação das pessoas diante do evangelho é de indiferença, de descrença, mas Abraão e Sara não pararam. Então, enquanto a gente observa que a primeira fase na vida de Abraão e Sara foi uma ligeira incredulidade, a segunda fase, que vamos compartilhar, é a conscientização e a percepção. É como se eles dissessem: espere um momento. Quem está falando é Deus. E Deus é Deus e não coisa da minha mente. Não tem nada a ver comigo, é Deus quem está dizendo. Então, a segunda fase é a conscientização, é a percepção de que aquele que estava fazendo a promessa era o próprio Deus. Por essa razão, devemos ter em mente que Deus nos tem prometido grandes coisas. Lá em Romanos 8, 28, lemos uma das promessas mais encorajadoras. Todos vocês conhecem esse texto. Certamente está na ponta da língua de todos. Mas eu vou ler aqui com vocês. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Veja, como que você vai entender esta promessa de Deus para a sua vida? Primeiro, você tem que parar, pensar e olhar para dentro de você. Você ama o Senhor? Você ama o Senhor de todo o seu coração? Você ama o Senhor ao ponto de dar a sua vida por Ele? Você verdadeiramente ama o Senhor? Porque sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Porque se não amarmos a Deus, não vamos entender que todas as coisas contribuem para o bem. Não vamos entender. Vamos questionar, vamos murmurar, vamos nos entregar, vamos desanimar, vamos realmente parar diante dos obstáculos, ou vamos levantar dúvidas com relação a ser Deus. Deus, de maneira sobrenatural, controla todas as coisas e pode transformá-las para o nosso bem. Se somos pessoas verdadeiramente espirituais, pessoas que estão caminhando para a maturidade cristã, precisamos ter o entendimento de quem é Deus e o que Ele tem nos prometido. O próprio Deus nos promete e nosso Deus cumpre as suas promessas. Amém? Quando nós entendemos isso, nossa perspectiva sobre as coisas mudam completamente. Apenas precisamos confiar no que a palavra de Deus nos tem dito. Confiar que muitas vezes as coisas não estão como queremos ou precisamos e que o mundo à nossa volta está ruindo, mas com certeza de que o nosso Deus continua inabalável, controlando tudo, por mais descontrolado que possa parecer. Tudo, todos e todas as coisas estão sob o controle de Deus. E Ele está fazendo com que todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que o amam. Temos que ter essa clareza, isso muito claro, nítido diante de nós. Então, se a primeira fase na vida de Abraão e Sara foi uma ligeira incredulidade, a segunda fase já passou a ser uma fase de conscientização e percepção. E aí nós vamos então para a terceira fase, que os leva a crer no impossível. Veja Gênesis 21:7 e diz: e acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Aqui nós encontramos uma reflexão para a nossa vida, meus irmãos e irmãs. Não devemos parar na primeira fase, na fase da incredulidade. Não devemos parar na segunda fase, na fase da conscientização e da percepção da palavra de Deus. Precisamos caminhar com força, fé, esperança e amor, na certeza de que Deus pode fazer todas as coisas. Deus tem prometido grandes coisas. Algumas são a ressurreição dentre os mortos. Outra, que Jesus voltará e estabelecerá o seu reino com grande poder e glória. São promessas de Deus para a nossa vida. Não se deixe vencer por pensamentos derrotistas e que vão checar a sua fé, vão tentar abalar a sua fé, vão tentar desanimar você, matam a sua esperança e impedem de você sentir o amor de Deus por você. Quantos planos são colocados de lado por causa da incredulidade? Isso porque muitas vezes ficamos sem perceber, limitando Deus. Deus nunca fará algo que o contradiga, ou que venha em desencontro com a sua palavra, ou que venha em desencontro com o seu caráter. Mas não devemos esquecer que a fé é a habilidade de confiar em Deus quando tudo à nossa volta está dizendo que não adianta. Como vocês sabem, eu estou aqui hoje falando com vocês nesta escola bíblica e perdi uma pessoa muito amada na sexta-feira. Muito amada. Amada, eu amava e amo em Cristo, minha esposa, meu filho, uma pessoa muito importante para nós, e nós a perdemos para um câncer. Mas, em todo o tempo, não só eu ou minha família, ela também manteve a promessa de Deus clara no seu coração. Me lembro que ela já partindo, quando eu fui até lá para orar por ela, ungí-la conforme a palavra de Deus assim orienta. E estive lá não como um cunhado, estive lá como uma pessoa que Deus me dirigiu até lá. E nós pudemos cantar, porque Cristo vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. E nós pudemos cantar e orar, e o Espírito Santo envolveu todo aquele lugar. E aquele lugar ficou um lugar de paz, um lugar leve, um lugar onde a presença de Deus se assentou e trouxe paz para a vida dela e para a vida da minha família naquele lugar. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Deus tem nos dado essa promessa.
Ele tem nos entregue essa promessa. Jesus voltará e estabelecerá o seu reino com poder e grande glória. Tudo aqui, meu irmão e minha irmã, é transitório, é passageiro, mas a vida, ela é eterna. E as promessas de Deus se cumprem e se cumprirão. Por isso, creia nas promessas de Deus, porque aquele que o promete, cumpre cada uma delas cabalmente. Se você pegar a palavra de Deus, desde o começo, e vir olhando e observando as promessas que já se cumpriram, elas vão te dar a segurança de que aquelas que ainda não se cumpriram, se cumprirão em nome de Jesus. As coisas que humanamente são impossíveis, tornam-se divinamente realizáveis nas mãos do Senhor. Risque do seu vocabulário a palavra impossível e coloque nela: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Porque tudo é possível àquele que crer. Permanecemos fiéis a Deus, a sua palavra e a sua igreja. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao final de mais esta videoaula. E eu gostaria que você, onde você está, se você está aí com a sua família, se você está com seus irmãos, se você está com alguns amigos, eu não sei, mas eu gostaria que você compartilhasse entre vocês o que foi que você aprendeu da palavra de Deus nesse momento. O que esta palavra falou com você? Compartilhe entre vocês. E orem entre vocês. Falem sobre as coisas de Deus entre vocês. Vivam a palavra de Deus a todo tempo. E vocês encontrarão repouso para tudo aquilo que buscam diante do Criador. Em nome de Jesus. Nós vamos nos ver daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho nós vamos nos encontrar no culto. Para aqueles que vão ao culto presencial, vamos nos ver presencialmente. Aqueles que vão nos acompanhar pelo link da internet, tá? Porque hoje nós estamos com dois formatos. Temos o formato presencial e temos o formato virtual pela internet. Então você também pode assistir o culto na sua casa, se você não puder ir. Seria muito importante, porque você vai estar participando de tudo aquilo que a igreja está promovendo para a sua vida e para a sua família. E você vai estar conectado conosco no ponto em que nós estamos também, da mensagem, dos avisos e de todas as coisas que haverão de acontecer que nós estamos planejando. Então, nos vemos daqui a pouquinho no culto. Que Deus tenha abençoado a sua vida e que você permaneça na presença do Senhor, confiando que tudo aquilo que está na palavra dele vai se cumprir, porque Ele é Deus. Que o Senhor te abençoe e que a luz do Senhor esteja sobre você e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Até já.